Oi minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, o meu nome é Fernanda, tá joia? E vou iniciar as leituras para o mês de agosto. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá certo? É uma leitura intuitiva e coletiva, ela não irá ressoar com todos vocês, porém eu espero de alguma forma aqui agregar valor para vocês, tá? Ajudar de alguma forma, auxiliar aí na jornada de vocês, ok? E vamos lá, gratidão a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho, tá? E se você se sentir aí no seu coração que você deve se inscrever no canal, se inscreva, tá joia? Bora lá para a leitura. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, mês de agosto. Vamos lá, meus ciganos, o que é que nós podemos trazer para os cancerianos nesse mês? Rainha de Copas, a carta do louco. Aqui tem pessoas do signo de Câncer que estão querendo iniciar novos ciclos na sua vida, que estão querendo aqui ter mais aventura, viver mais a vida. Aqui é como se dissesse assim, você nesse mês precisa olhar mais para o seu emocional e viver mais, entende? Entrar em situações, iniciar coisas novas na sua vida que mexa com o seu emocional, aonde você se sinta preenchido. Entende? É quando a gente faz coisas novas na nossa vida, que traz aquilo pra gente de renascimento, de sentimento novo, de que as coisas na nossa vida ela tá fluindo, certo? 2 de ouros, me fala que vocês estão querendo iniciar um novo ciclo, por quê? Porque é como se a vida de vocês andasse aqui no alto, uma hora tá boa, uma hora não tá. Uma hora tá lá em cima, uma hora não tá, certo? Aqui pode ser tanto na tua vida por completo, ok? E isso entra aqui trabalho, amizades, relacionamento, família, o que é que você faz da sua vida, ok? E também entra situações financeiras, então pode ser que vocês cancerianos estejam de repente passando em situações de altos e baixos na sua vida. Então aqui é como se dissesse assim, que você precisa iniciar coisas novas na sua vida que te aqueçam, que você se sinta assim, se aventurando, entende? É como se você tivesse de alguma forma também que acreditar que na tua espiritualidade, tenha fé na sua espiritualidade, tenha fé no Deus, nosso Pai, em Jesus, no que você acredita. Você tá entendendo? E segue a sua jornada, inicia um novo ciclo. Se você sente no seu emocional que você precisa, que você tem a necessidade de iniciar um novo ciclo, faça isso. Tá certo? Porque é como se o fato de repente as coisas para você, neste momento, nesse mês passado, ainda estamos em julho, nesse mês em que estamos, as coisas parecem que não fluem, tá na hora de você mudar. Tá na hora de você mudar o contexto, tá na hora de você ir em busca de coisas realmente que te aqueçam aqui emocionalmente, que te traga esse sentimento de que você está vivo, de que o seu coração está batendo, de que ele pulsa e de que quando você entra em situações que te fazem se sentir assim, você se sente em uma nova aventura. É como se você realmente estivesse renascendo a sua vida. A carta do mago me fala que muitos cancerianos e cancerianas têm o poder de iniciar coisas, tem o poder da criatividade, ou seja, você consegue fazer qualquer coisa na sua vida. Tem gente que de repente se olha e fala assim, ai, mas eu não consigo fazer nada, ou eu não sei, ou isso aqui é muito difícil, ou, gente, elimina palavras negativas da vida de vocês. Não existe esse eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu não vou, não vai dar certo, elimine isso. A carta do mago me fala muito, olha só, aqui é um novo início de ciclo que vocês devem iniciar nesse mês de agosto, ou seja, você deve colocar a tua criatividade para fora, de repente o teu dom artístico, de repente se jogar em coisas que você acredita, novos trabalhos, novos projetos, novos amores e novos pensamentos. Entende? Aqui é uma renovação, está na hora de você renovar e repaginar a sua vida nesse mês. Entende? Então é como se você precisasse de alguma forma encerrar ciclos na sua vida.
de uma vez por todas e seguir em coisas novas, em trazer coisas novas para sua vida, que faça com que você sinta realmente estando em uma nova jornada, vivenciando o novo. Aqui me traz a necessidade de vivenciar coisas novas, de repaginar e se sentir de fato renovado, ok? E o que mais, tarô? Signo de Câncer, mês de agosto. Não falei? A carta do carro. Movimente-se e se direcione este mês para aquilo que você quer na sua vida. Certo? Traga aí novos horizontes, vá em busca de novos horizontes, coloque a tua imaginação, a tua criatividade, as ferramentas que você possui aqui na sua mão, que você pode trabalhar para que você consiga mudar o contexto da sua vida. Coloque um propósito na sua vida, tenha e trace um objetivo. A carta do carro também me fala muito de estratégia, então trace estratégias na sua vida, entende? Coloque um objetivo, foque no seu objetivo, porque quando você está dentro de um carro para se direcionar a algum lugar, você tem o objetivo de chegar naquele lugar. Você não vai ficar, por mais que de repente o caminho você coloca lá no Waze e o Waze vai te trazer o caminho mais fácil, por exemplo, e ele vai te jogar pelos bairros e não pelo caminho que você já conhece, entendeu? Mas o objetivo é o mesmo, é chegar no destino. Então aqui a carta do carro me fala muito de estratégia. Aqui nesse mês de agosto é preciso que cancerianos e cancerianas façam uso das estratégias, façam uso das habilidades que possuem nas mãos, dos conhecimentos que possui nas mãos. Inicie novos ciclos na sua vida. Vá em busca de coisas que tragam para você um novo horizonte, que te desperte a sua alma, que te desperte o seu emocional. Você entende? E o que mais, tarô? Signo de Câncer. 9 de ouros, realização material. Então aqui já me diz muita coisa, certo? Se vocês, cancerianos, pegarem aqui, ó, a vibe dessa ideia, gente, é sério, pegando aqui a ideia que eu tô passando aqui para vocês, o que está vindo aqui nas cartas, se você conseguir enxergar o que eu estou querendo te dizer, conseguir ouvir sabe, e destrinchar isso que eu tô querendo te dizer, você vai pegar o lance, ok? Aqui é o seguinte: traga coisas novas para dentro da sua vida. Feche ciclos. Vá em busca daquilo que você quer. Trace um objetivo. Se você quer a sua realização material, porque o 9 de ouros, com a carta do carro, me fala muito de pessoas que precisam se movimentar e se direcionar. E por que o se, Fernanda? Porque a gente tem a carta do mago na mesa e a gente tem a carta do louco. Então são pessoas que precisam se movimentar para chegar, né, naquele objetivo que deseja. Você quer o quê? Você quer realização material? O 9 de ouros veio na mesa aqui para mim dizendo o seguinte: existem pessoas do signo de Câncer que têm como objetivo ou que precisam traçar uma rota para chegar no seu objetivo. 9 de ouros. Certo? Então, assim, eu acredito que, cara, não é que é fácil, nada é fácil na nossa vida, né? Eu sei disso, não tô falando que é fácil, mas assim, é para você iniciar, porque o ano que a gente está vivendo é um ano de movimento, movimentação de energia. Todas aquelas pessoas que estão em movimento, que têm um objetivo traçado, que independente do que vai passar, porque pode encontrar no meio do caminho pedras, buracos. Você tá entendendo? Pode encontrar obstáculo, árvore caída, pode encontrar um monte de coisa. Mas aqui quero dizer o seguinte, que assim, independente do que você encontre no seu caminho, é para você focar no seu objetivo. E é para você trazer estratégias para isso. Entende? E o que mais? Por favor, tarô. Signo de Câncer. A carta dos enamorados. O que tem a carta dos enamorados aqui? Vamos ver aqui. Algumas pessoas estavam aqui determinadas, estavam aqui numa situação. Vamos lá, que eu vou tirar mais carta aqui. Ó. Eita. A energia do Rei de Paus. Vamos iniciar aqui com a energia do Rei de Paus. Pessoas que estavam aqui
empenhadas em colher algo. Pessoas que estavam dispostas e determinadas a chegar em um objetivo. Porque o Rei de Paus, ele fala de uma pessoa que é muito espiritualizada e que, assim, independente do que passa na vida dele, ele chega aonde ele quer. Energia do fogo, energia da ação, tá certo? E vocês queriam colher algo, vocês decidiram que vocês queriam colher algo na vida de vocês. E para isso, eu vou derrubar a torre da minha vida. Eu vou em busca daquilo que preenche o meu campo emocional e que me determina. Mas alguma coisa aí aconteceu que estagnou vocês, né? Parece que vocês de repente podem ter entrado aqui num ciclo onde só estavam vivendo a vida. É como se vocês tivessem sentido aqui um despertar. Eu estou só apenas vivendo a minha vida, vivendo em festas, badalando, sei lá, curtindo coisas, curtindo a vida e tal, e não sei o que. E isso começou a trazer aqui para vocês um sentimento de arrependimento e de autossabotagem. Entende? Porque eu acredito que algumas pessoas do signo de Câncer começaram a ter aqui um despertar para a própria vida. No sentido do que? Eu estou só vivendo a minha vida e curtindo. Não significa que não é para você viver a sua vida, que não é para você deixar de curtir. Entende? Mas é como se você tivesse despertado no seguinte sentido. Eu preciso traçar uma meta. Eu preciso traçar um objetivo. Eu quero chegar em algum lugar. E assim, o fato de eu estar vivendo de repente uma vida onde eu só tô curtindo, onde eu só tô vivenciando, onde eu só tô no meio dos amigos, onde eu só tô, sabe, na farra, vamos dizer assim, ok? Isso fez com que vocês se sentissem aí arrependidos e se auto-sabotando. É como se vocês estivessem cobrindo com um véu aquilo que vocês precisavam enxergar. Vocês entendem disso? Então me traz muita sensação de que alguns cancerianos aqui tomaram essa ciência, entende? Despertaram para a vida. Então o mês de agosto pede o que para você? A partir desse momento em que você despertou e que você está enxergando, porque se você não enxergou, vai chegar uma hora que você vai enxergar, sabe por quê? Porque a conta chega. E quando eu falo assim, a conta chega, gente, eu não quero dizer que você está sendo cobrado. Eu quero dizer que você vai se cobrar. Porque aí vai chegar um momento da sua vida em que você vai falar assim, nossa, mas eu tenho X idade, mas eu tenho tanto tempo, mas eu já fiz tanta coisa na minha vida e eu ainda não tenho nada. Mas em todos esses momentos em que você viveu tudo isso, você em algum momento traçou um objetivo para chegar naquilo que você queria? Porque assim, não existe idade. É como se batesse um arrependimento realmente. Quando você fala assim, cara, putz, mas eu, por exemplo, Fernanda, tenho 41 anos. Eu olho e falo, caraca, eu já vivi tanta coisa nessa vida. Beleza, ok, que eu passei muita coisa aí, muito perreio aí na vida e tal. Enfim, muita situação bagunçada. Eu realmente tendo que correr atrás das coisas sozinha, ok, não vem ao caso. Mas eu quero me trazer como exemplo. Hoje eu olho pra mim e falo, caraca, cara, mas aonde eu quero estar daqui com 50 anos, com 45, com 60 anos? Eu quero estar na mesma posição, na mesma vida. Você entende o que eu quero dizer? Então é como se você estivesse aqui despertando, independente da idade que você tenha, independente se você é homem, se você é mulher, independente de qualquer coisa. Não existe idade, não existe tempo para você ir em busca daquilo que você quer. Mas existe uma hora e um momento aonde isso vai fazer com que você desperte. É como se o calo te apertasse para mostrar para você que você precisa fazer uma escolha na sua vida. Você quer o que na sua vida? Você precisa traçar um objetivo. E é como esse mês de agosto estivesse dizendo aqui para você, cara, tá na hora. Tá na hora. Até quando você vai ficar vivendo essa vida? Até quando você vai ficar em situações onde você só sobrevive, onde você não vive? Até quando você vai permanecer, de repente, num trabalho que para você não te agrega mais, que não te agrada, né? Que de repente nem o dinheiro mais que você recebe dessa situação tá te fortalecendo, tá te preenchendo. Até quando vai ficar num relacionamento que pra você vê que já não dá mais e você tá ali de repente empurrando com a barriga, sabe? Até quando você vai de repente ficar num contexto de pessoas onde aquelas pessoas quais você convive, elas não te acrescentam em nada, não são pessoas que são visionárias, não são pessoas que falam de um futuro, que pensam em crescer na vida, que pensam em ter algo. Até quando? Então o mês de agosto é como se ele estivesse te chamando num despertar.
para a sua própria vida. É o momento de você trazer aqui nova estratégia na sua vida. É o momento de você focar no seu objetivo. É o momento de você ir em busca daquilo que você quer. Chegou o momento da escolha. Chegou o momento da escolha. Aqui tem pessoas que já estão sendo avisadas há 6 meses a respeito disso. Há 6 meses já estão sendo avisadas que precisam iniciar um novo ciclo. Há 6 meses já tem ali a espiritualidade mostrando, né? Porque como é que a espiritualidade mostra pra gente? Fazendo a gente sentir na pele as coisas. E tem gente que não despertou ainda, que precisa despertar, tá certo? E o que mais, tarô? Signo de Câncer. 3 de ouros, parcerias em trabalho e valete de paus. Existe aqui uma situação onde vocês terão que escolher com relação a um trabalho, tá? Pode ser pessoas que chegam aqui para te oferecer uma parceria, ok? Ou pode ser que você esteja dentro de um trabalho, tá certo? Aonde talvez o cargo que você tenha seja de repente um cargo de liderança, mas você não passa disso. Então é como se o valete de paus ele me dissesse assim, ou aqui chega parcerias, ok, para você, e você vai ter que fazer uma escolha se é isso que você de fato quer na sua vida, ok? Ou você vai ter aqui o ímpeto de ir em busca daquilo que você quer. Porque o valete de paus é uma pessoa que está aspirando a vida, é alguém que está naquela idade jovem ainda, sonhando, querendo coisas na vida, entende? Existe mais alguma informação, tarô, para o signo de Câncer? Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Então, assim, para esse mês é preciso vocês se centrarem, tá? É preciso vocês irem em busca daquilo que vocês querem na vida de vocês. É como se as cartas dissessem aqui, ó, a gente tá te avisando e você não tá percebendo. A gente tá te avisando e você não tá, entende? Eu vou cruzar as cartas aqui, inclusive, agora que me veio isso aqui na minha mente, eu vou fazer isso. Rainha de Copas com Valete de Paus. Use a sua força, o seu emocional para colocar em ação o que você quer na sua vida. Entende? Então, suponhamos, sei lá, que você passou por uma situação com alguém aí e você... Uma situação com alguém, pode ser relacionamento, pode ser qualquer outro contexto que tenha mexido com o teu emocional. Use essa sua força do seu emocional para você colocar essa energia da ação. É aquela coisa assim do, e agora eu vou fazer, tá entendendo? Agora eu vou fazer, agora também ninguém me segura, agora eu vou ser imparável, eu vou chegar onde eu quero. Agora ninguém me segura, porque agora eu vou colocar pra, né, e vou atrás, e ninguém me segura. O cavaleiro, o ouros, eita gente, o louco com 3 de ouros me fala de vocês querendo se aventurar em novas parcerias. Então pode ser realmente que nesse mês de agosto surja para vocês parcerias de trabalho, tá? Parcerias que venham trazer aqui para você um dinheiro, pode ser de repente que você tenha até uma promoção aqui, tá certo? Para ter aí um cargo maior dentro da empresa, ok? O 2 de ouros com a carta dos enamorados, é preciso fazer uma escolha. Entende? É como se ele dissesse assim, você ainda tá nessa situação porque você ainda não fez uma escolha. Ou você escolhe permanecer nessa situação de altos e baixos, ou você escolhe sair dessa situação, sair deste contexto. Existe algo aí que vocês realmente têm a capacidade de transformar na vida de vocês, energia da criação. A transformação. São pessoas que têm poder mental, poder emocional, poder de fazer dinheiro. O mago me fala muito da lei da atração, energia da atração. Cada vez que eu penso e eu me movimento e eu me coloco em ação, eu inicio algo na minha vida, automaticamente eu estou trabalhando a lei da atração, a energia da atração e as coisas começam a fluir na minha vida. Tá certo? E gente aqui, ó, tendo realização material. Há 9 meses aí, por 9 meses, começando aqui a já colher os frutos, a ver já os frutos de uma forma, vamos dizer assim, que bacana, tá entendendo? De algo que irá iniciar. Aqui eu já tô afirmando que vocês vão iniciar algo na vida de vocês.
tá certo? Pessoas do signo de Câncer, a carta do carro, inclusive, carta de vocês, movimentação, direcionamento, estratégia. A carta do carro fala de pessoas que têm sucesso na vida e triunfo, ok? Então, por favor, peguem aí essa visão, minha gente, que vocês vão dar bom. Se você entendeu o que eu quis dizer aqui, você vai colher os frutos do que você quer na sua vida, entendeu? Independente do tempo, não fica contando o tempo, faça. Não fique contando o tempo, simplesmente faça, porque as coisas elas acontecem. Às vezes acontece tão assim, de uma forma tão sutil que você nem enxerga, mas acontece, tá certo? Então assim, é isso, vamos lá. Baralho cigano agora. Bora, baralho. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. O que temos aqui, existe alguma mensagem, mais alguma informação que nós precisamos acrescentar? Se faz necessário. Signo de Câncer, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Mês de agosto, eu ia falar mês de julho. Ó, a carta das flores, isso aqui me fala muito das pombagiras. O que quer dizer a energia das pombagiras? Trabalhe o seu amor próprio, trabalhe a sua autoestima, trabalhe a sua beleza, se arrume, se empodere, arrume seu cabelo, corte seu cabelo, passa aquele perfume, passa creme no cabelo, creme no corpo, antes de sair de casa, antes de dormir, ou seja, cuide de você. Outra coisa, compre flores, rosas vermelhas e coloque na sua casa e acenda uma vela branca do lado e peça às moças. Você não precisa ter ali aquela coisa de ser médium e tal e tudo. Não existe essa necessidade para que você se conecte. Faça uma oração. Compre um buquê de rosas ou compre um botão que seja. Acenda uma vela branca e peça às moças. Entendeu? Moça, me auxilia, me ampara, né? Me eleva, me auxilia no meu amor próprio, no meu empoderamento, a me encontrar, né? A me autoconhecer, porque é isso aqui que as pombagiras fazem. Agora, voltando para o contexto normal aqui das cartas, a carta do buquê fala muito sobre presentes, felicidade, alegria, satisfação. Um coração feliz. É um coração feliz aqui, né? Vocês aqui têm a vontade de se sentir assim, cara. De se sentir realizado, de se sentir bonita, bonito, de se sentir feliz, pleno. Tem pessoas aqui que carregam no emocional aquela vontade de se presentear também. Às vezes quer comprar alguma coisa e olha e fala, não consigo comprar, porque de repente o dinheiro não dá. Entende? E o que mais, tarô? O chicote. O chicote me fala muito do seguinte, de um coração, é como se vocês, aqui tá me falando muito de repente de algo como se vocês tivessem alguma crença aqui, aquela coisa que eu falei da idade, né, da idade ou então do tempo, tipo, ai eu não consigo, ai eu não posso, ai não sei o que lá, aqui você se auto-sabota, tá? Aqui me fala de um coração que já tá machucado, um coração que um dia, de repente, teve muita felicidade, foi muito feliz, e hoje se vê um coração machucado. Aqui também me fala de pessoas que acreditam que para atingir algo na vida precisa sofrer. Ou então que acredita emocionalmente que a vida dela é isso aqui. É um chicote, é viver apanhando, é viver na surra. Ah, eu vim pra cá, pra essa vida, pra sofrer mesmo. Eu vim pra cá nessa vida pra apanhar. Não, minha gente, ninguém veio pra cá pra poder apanhar. A gente veio pra cá pra poder crescer e evoluir. Independente da situação e da circunstância, a gente veio pra cá pra crescer e evoluir. Falo pra vocês como que é que fala? Não é ganho de causa, propriedade, conhecimento, não sei. Falo pra vocês assim, de causa de vivência de vida. A gente não veio pra cá pra sofrer, não, tá? A gente veio pra cá pra ser feliz, sim, tá certo? A vida, ela não é realmente um mar de rosas. A gente aprende muita coisa na base da porrada. Mas vamos combinar que a base da porrada faz a gente crescer. A gente cresce pra caramba, a gente cresce forte, a gente cresce maduro. E ninguém mais derruba a gente. Então aqui tá falando o seguinte, que é pra você inverter aqui essa situação. Aqui realmente é pra vocês trabalhar a energia da pombagira. Porque tem gente com o emocional aí machucado e tá até sem amor próprio, sem empoderamento. Ok? Sem autoestima, sem... tudo isso que realmente a gente precisa ter. Muitos dos meus vídeos eu falo isso e eu vou continuar falando.
Tem amor próprio e tem autoestima. Primeiro você, segundo você, terceiro você. Eu tenho uma filha de 11 anos, eu ensino isso pra ela. Eu olho pra cara dela e falo, quem que vem primeiro? Primeiro eu, e segundo eu, e terceiro eu. Eu falo, depois você escolhe se é seu pai, se é sua mãe, que vem. Mas é primeiro você, segundo você, terceiro você. Porque se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Porque eu não vou viver pro resto da vida, né, minha gente? Nem pretendo. Não tenho essa pretensão de viver pro resto da vida, não. Muito bem, obrigada. Vamos lá. Hoje eu tô faladeira, hein? E acabei de sair do trabalho também. Vamos lá. Cartas conselhos aqui para os cancerianos. Se interessa a vocês saberem, vocês têm aqui na mesa os signos de Câncer, Peixes, Escorpião, Touro, Virgem, Capricórnio, tá? Gêmeos, Câncer, a energia de vocês. Áries, Leão, Sagitário, tá certo? Aquário, Gêmeos e Virgem, tá bom? Qual conselho aqui para os cancerianos? Os amantes, momento da colheita. Quando vem aqui para mim os amantes e o momento da colheita, os amantes geralmente falam muito de cartas de relacionamento, tá? Assim como a carta dos enamorados também me traz o contexto de relacionamento. Só que a carta dos amantes com a carta da colheita me fala do seguinte, novamente, tem gente precisando se autovalorizar. Tem gente precisando, é um momento de você colher o amor por você. Não é um momento de você ficar querendo que as pessoas te deem esse amor. Você tá num momento na sua vida, em um mês, aonde você precisa colher o amor por você. É como se você precisasse aqui nesse mês se redescobrir, tá certo? Novamente, tá falando muito aqui de amor próprio, autoestima na leitura de vocês. Se transforme, a carta da transformação, tá? É quando você precisa aqui se equilibrar, é você se integrar com você. Cadê aqui o símbolozinho do Yin Yang? É você se integrar com você, cortar tudo aquilo da sua vida que não te serve, tá certo? Inclusive pessoas também, porque a gente tem a carta da cobra também me fala muito de você trocar de pele. O que é trocar de pele? É você renascer, é você renovar, tá certo? Por que a cobra troca de pele? Ela não troca de pele à toa, ela não é boba, entendeu? E aqui é a águia, né? Aqui é uma ave, tá certo? Então, essa mulher, ela está transcendendo, ela está transformando, ela está deixando para trás algo aqui, tá certo? Que não agrega mais para ela, inclusive ela silencia a boca porque é no sentido também de se auto-escutar, tá joia? De se auto-escutar, para poder transcender. Vocês conseguem perceber aqui a chama? Tá vendo? Isso aqui, minha gente, é uma evolução. Inclusive, isso aqui é aquela energia dos chakras, tá certo? Tanto o lilás quanto aqui. Aqui é a conexão com a espiritualidade, ok? Então, assim, esse mês é para vocês olharem para vocês e cuidarem, colherem o amor que vocês têm por vocês. É para vocês se respeitarem, se empoderarem e pensar a respeito de vocês. E pensar sobre vocês não é egoísmo, você tá cuidando de você. Porque se você não cuidar de você, não vai ser ninguém que vai cuidar. Tá certo? Essa é a leitura que eu tenho para vocês, signo de Câncer, mês de agosto. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.